A Samsung é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, fechando o ano de 2023 com um dos melhores celular top de linha do mercado, o S23 Ultra. Sem falar das vezes que ela inovou no mercado, como com os celulares dobráveis ou com a caneta S Pen. Mas e se eu te disser que tem muitas coisas ocultas que você não sabe sobre a Samsung? E eu não estou falando aqui de coisas que você talvez não saiba, como que a Samsung ajudou de forma bem direta na produção da série Round 6, ou que a Samsung apoia os Jogos Olímpicos desde 1998, ou que a Samsung tem o maior parque temático da Coreia do Sul, tem a maior seguradora da Coreia do Sul, já construiu navio, já construiu avião. Não, nada disso, cara. Não quero falar nada de Burj Khalifa, não quero falar nada disso. Na verdade, eu quero falar de coisas ocultas, de coisas proibidas que a Samsung está escondendo da gente. E que inclusive causou o impeachment de uma presidente lá na Coreia do Sul. E a Samsung está envolvida nesse escândalo. O lado obscuro da Samsung, o início de tudo. Bom, agora que eu já fiz esse sensacionalismo barato e já te prendi até esse momento aqui do vídeo, se liga aqui comigo. Os nossos três personagens principais, ou os três pilantras, como eu prefiro chamar, são os três presidentes da Samsung, que mesmo os caras sendo bilionários, eles continuaram insistindo em ser pilantra, em continuar fazendo maracutaia. Mas a gente tem que tentar entender o lado dele, e para isso a gente tem que voltar lá no início de tudo, quando a Samsung estava ali começando, quando a Samsung até mesmo nem existia. Ó, pega a visão. Assim que acabou a guerra das duas Coreias, que logicamente foi entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Sul ela focou em fortalecer e ajudar o comércio e a indústria local. Ela ajudou da seguinte forma: eles diminuíram muito, mas muito mesmo os impostos, diminuíram a conta de luz também diminuíram a conta de água, deram muitos benefícios para essas empresas. Eles também davam muitos empréstimos a juros baixíssimos para essas empresas ali da Coreia do Sul, para fortalecer o comércio. Também eles taxavam ou simplesmente bloqueavam outras empresas de venderem dentro do país e fortalecia as empresas ali da Coreia do Sul a estar cada vez crescendo mais. E logicamente, né, quem foi uma das principais beneficiadas foi a Samsung, que a Samsung começou a crescer muito mesmo nessa época. Mas enfim, dado o contexto, vamos aqui para o nosso primeiro pilantra, primeiro de três, né, porque os três presidentes da Samsung são pilantras. Naquela época, o criador da Samsung, Lee Byung-chul, ele já percebeu que ser amigo do governo dava muitos benefícios para a empresa dele. E aí ele continuou sendo amigo do governo desde sempre. Sempre trocava a presidência, trocava ali o governo do país, mas Lee Byung-chul ele sempre estava amigo dos presidentes. Porém é aquilo, mesmo que você seja amigo dos presidentes ou do governo, você nunca consegue fugir do leão da Receita Federal. E foi isso que aconteceu com Lee Byung-chul. Bom, lá em 1966, Lee Byung-chul, o criador da Samsung, ele estava com diversos empreendimentos em diversas áreas. E um desses empreendimentos dele era uma empresa de fertilizantes. Mas qual que é o esquema aqui, pô? Qual que é a maracutaia? Lee Byung-chul, ele estava pegando adoçantes ilegais lá no Japão e estava revendendo esses adoçantes dentro da Coreia do Sul. Sendo, cara, que não podia vender esses adoçantes, porque esses adoçantes faziam muito mal para a saúde. Era proibido de vender esses adoçantes dentro da Coreia do Sul. Mas qual que é a maracutaia aqui, pô? Lee Byung-chul, para ele poder vender esses adoçantes, ele estava emitindo as notas falsas, falando que esses adoçantes, na verdade, eram ácido sulfúrico, pô. É isso mesmo. Adoçante não pode não, pô, isso aí faz mal para a saúde. Mas ácido sulfúrico está tudo certo, pô, isso aí pode vender. E para Lee Byung-chul conseguir fazer esse esquema todo, ele estava tendo que subornar diversas pessoas. Ele subornava jornalistas, subornava políticos, subornava policiais fiscais, policiais alfandegários, subornava muita gente e ainda assim conseguia 500% de lucro na venda desses adoçantes ilegais. Porém, teve um dia que a casa caiu. Um investigador descobriu esse esquema todo aí
E aí Lee Byung-chul ele teve que arcar com a justiça. E para não ser preso, Lee Byung-chul ele nacionalizou a empresa de fertilizantes, ou seja, ele deu a empresa ali para o governo. Mas muitos dos seus funcionários foi preso sim. Inclusive o filho de Lee Byung-chul foi preso. Porém, ele ficou apenas alguns meses ali, ele foi condenado a uma pena até que bem grande, mas só ficou 6 meses preso e depois já ficou tudo certo. A próxima maracutaia aqui de Lee Byung-chul talvez não tenha acontecido. Bom, eu joguei essas informações em 3 inteligências artificiais diferentes e as 3 me falaram que é verdade, porque aconteceu. Porém, eu pesquisei até mesmo artigos em inglês e não achei nada falando, nada comprovando de que isso aqui seja realmente verdade. Mas eu vou deixar aí na tela um texto falando o que é verdade e o que talvez não é verdade, beleza? Ainda em 1966, após a Coreia do Sul sofrer com uma ditadura, Lee Byung-chul ele queria montar uma fábrica de munições. Porém, para ele produzir munição, produzir tiro, bala, ele tinha que pegar uma licença. E aí, supostamente, ele subornou o presidente ali que implantou a ditadura para ele poder pegar essa licença muito mais rápido do que os concorrentes. Tinha várias pessoas ali que já produziam munição e tal, mas Lee Byung-chul ele não queria esperar na fila não, também não queria esperar que os outros esperou não. Ele, supostamente ele pagou ali para ele pegar essa licença muito mais rápido. E o engraçado, cara, é que esse presidente que implantou a ditadura, ele é pai da presidente que a gente vai falar lá na frente lá, que tomou impeachment, mas isso é só daqui a pouco. Bom, e depois de Lee Byung-chul aprontar pra caramba, ele finalmente ele descansou ali em paz em 1987. Morreu ali com 77 anos. Lee Kun-hee, o filho da Samsung. Lee Kun-hee, rapaziada, ele tem muitos grandes feitos. Para vocês terem ideia, quando o pai e criador da Samsung morreram, a Samsung era famosa somente dentro da Coreia do Sul. E foi Lee Kun-hee que tornou a empresa tão famosa quanto nós conhecemos hoje. Foi ele que tornou a Samsung internacional. E Lee Kun-hee também tem 3 feitos muito duvidosos, como ser preso 2 vezes, receber perdão judicial 2 vezes e também pagar uma multa de 100 milhões de dólares. Mas vamos por partes, pô. Em 1966, Lee Kun-hee ele foi condenado a 2 anos de prisão. Lee Kun-hee ele tinha subornado o presidente ali da Coreia do Sul para esse presidente tomar decisões a favor da Samsung, decisões que fossem beneficiar a Samsung principalmente de forma econômica. Só que Lee Kun-hee ele só ficou alguns meses preso, por causa que mudou a presidência ali da Coreia do Sul, o presidente ele mudou, o governo mudou, e esse novo presidente ele deu perdão judicial para Lee Kun-hee. Esse presidente tinha falado que Lee Kun-hee contribuiu muito com a economia, fez o país crescer ali muito de forma econômica, e Lee Kun-hee recebeu esse perdão judicial. Ele ia ficar 2 anos, mas recebeu o perdão presidencial. E uma coisa maneira, boa, que eu posso falar assim de Lee Kun-hee, além, claro, dele ter feito a Samsung crescer de forma internacional, é que Lee Kun-hee ele gostava muito de esporte. Tanto que nesse mesmo ano de 1996, ele entrou para o Comitê Olímpico Internacional. E desde essa época, todos os anos, a Samsung sempre ela vinha apoiando os Jogos Olímpicos. E, inclusive, Lee Kun-hee ele ganhou muitos troféus ali, muitas medalhas pelo Comitê Olímpico. Ele não ganhou competindo, mas ele ganhou ali por ser um apoiador, ganhou vários troféus. Saiu alguns troféus ali na tela para vocês, mas, pô, muito maneiro isso daí, pô. E Lee Kun-hee até que ficou bastante tempo sendo honesto, bastante tempo sendo uma pessoa de bem. Ele só foi ser descoberto novamente lá em 2005, em que foi vazado um áudio dele e que era possível ouvir nesse áudio ele passando técnicas de como corromper políticos e magistrados. Aí, mas eu tenho que dar 3 mil pros caras. Aí, ó, merda que tu me arrumou, menor, tu arrumou o inimigo. Aí a polícia descobriu esse áudio e Lee Kun-hee ele foi multado ali em uma multa de $700
11 milhões. Esse dinheiro não foi ali para a polícia, para o governo, esse dinheiro ele foi dado para causas de caridade, causas beneficentes. E logicamente, né, Lee Kun-hee ele pediu desculpas ali publicamente e não recebeu mais nenhuma punição. E apenas 2 anos depois, lá em 2007, um ex-advogado da Samsung, ele foi na polícia e fez uma denúncia. Ele disse que a Samsung tinha uma caixa preta secreta ali destinada à corrupção. E aí, desde essa época, a polícia já começou a investigar a Samsung. E lá em 2008, eles descobriram que a Samsung tinha realmente essa caixa preta aí, que era destinada para corrupção e para subornar políticos, juízes e promotores. E em 2008, Lee Kun-hee e alguns líderes ali da Samsung foi condenado a 3 anos de prisão e a pagar uma multa de 350 milhões. Porém, essa multa diminuiu para apenas 100 milhões. Isso porque Lee Kun-hee ele decidiu abrir mão da presidência, ou seja, do cargo de CEO ali da Samsung. E se liga só o que ele disse quando ele foi preso. Lee Kun-hee declarou: "Nós, inclusive eu, causamos problemas à nação com essa investigação especial. Peço desculpas profundamente por isso e assumirei total responsabilidade por tudo, tanto legal quanto moralmente. Errei, fui moleque." Só que em 2009 mudou a presidência da Coreia do Sul. E aí você já sabe, né, rapaziada? O novo presidente deu um perdão presidencial para Lee Kun-hee. Ele disse que Lee Kun-hee seria muito importante para os Jogos Olímpicos que iria acontecer. Só que se liga, rapaziada. Em 2009 ele recebeu o perdão presidencial, porém a Coreia do Sul só foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos lá em 2011. Nem tinha como saber que país ia ser escolhido, só foi escolhido lá em 2011. E os Jogos em si só foi acontecer lá em 2018. Porque a gente sabe, né, que tanto para Jogos Olímpicos ou para a Copa do Mundo, os países ficam um maior tempão lá se preparando para fazer esses eventos. E até dá de entender um pouco porque Lee Kun-hee foi perdoado, por causa que ele participava ali do Comitê Olímpico Internacional. Ele era um dos membros lá de muita importância. Mas ainda assim, essa história está muito mal explicada. Agora, em 2010, aconteceu coisa pra caramba, rapaziada. Em 2010, Lee Kun-hee ele já tinha voltado pro cargo de presidente da Samsung, só que aí, aquele mesmo ex-advogado da Samsung que tinha feito a denúncia lá em 2007, agora, em 2010, ele estava vendo que não estava acontecendo nada com Lee Kun-hee e ele decidiu lançar um livro. Nesse livro ele conta como a Samsung corrompia os políticos, coisa que a gente já sabe, corrompia político, corrompia juiz. Só que ele também fala que Lee Kun-hee também corrompia vários jornalistas e também vários professores. Em uma parte do livro ele fala o seguinte: jornalistas e professores foram subordinados pela Samsung e ao fazê-lo foram utilizados muitas contas em nomes emprestados, ou seja, a Samsung utilizava laranjas, né? Acrescentou também que em sua conta bancária havia um depósito desconhecido de 2 milhões de dólares. E aí, rapaziada, 2 milhões de dólares lá em 2010. E aí, será que vocês não ficavam quietos? Bom, esse ex-advogado da Samsung não ficou quieto. E agora vocês vão saber o porquê. Em outra parte do livro, ele diz o seguinte: essa ignorância resultou em muitas falhas de negócios, com itens como produtos de luxo e alto-falantes. Ou seja, a Samsung estava com vários prejuízos ali, né? Vários negócios que não estavam dando certo. Em particular, o negócio automobilístico da Samsung da década de 1990 resultou perdas anuais de 3,7 bilhões de dólares. Quem afirma que mais de 60 mil funcionários foram demitidos por causa dessa perda. E aí, rapaziada, vocês estão entendendo? E agora se liga quem foi que pagou essa dívida. E como a Seoul Guaratin Insurance Company, uma empresa pública sul-coreana, ofereceu um empréstimo de crédito sem garantia para a Samsung. Rapaziada, quem pagou essa dívida aí da Samsung de 3,7 bilhões por ano
que várias pessoas ficou demitidas, mais de 60 mil pessoas foram demitidas, foi uma empresa pública lá da Coreia do Sul. Ou seja, quem pagou essa dívida aí não foi a Samsung não, foi o povo, foi as pessoas comuns que pagou a dívida da Samsung. E é por isso que esse ex-advogado não ficou quieto. Porém é aquilo, quem aponta o dedo para os outros tem que tomar cuidado para também não ser acusado. Esse ex-advogado que acusou a Samsung e escreveu o livro foi acusado também de subornar um ministro da Justiça lá da Coreia do Sul. Mas pesquisando mais a fundo sobre a veracidade dessas informações, eu não encontrei nada. O único processo que consta na carreira desse ex-advogado é que a Samsung acusou ele de revelar segredos industriais e segredos de fábricas. Já pesquisando sobre esse ministro da Justiça, também não encontrei nada. Não encontrei nada sobre corrupção na carreira dele. A única coisa esquisita na carreira dele é que ele foi escolhido como ministro da Justiça pela presidente que tomou um impeachment. E agora a gente vai falar sobre ela. Lee Jae-yong, o neto e herdeiro da Samsung. Após Lee Kun-hee viver uma vida muito agitada e de muita pilantragem, lá em 2014 ele sofreu com um ataque cardíaco. Aí ele ficou em coma até em 2020, quando infelizmente ele veio a falecer e deixou o seu legado para seu filho, Lee Jae-yong. E Lee Jae-yong decidiu trabalhar e continuar com o bom legado da família. Lá em 2016 foi descoberto um esquema de corrupção, e nesse esquema estava a Samsung, várias outras empresas ali da Coreia do Sul e a presidente do país, Park Geun-hye. Park Geun-hye, ela oferecia favores políticos, benefícios ali para essas empresas e até mesmo documentos secretos do governo, logicamente em troca de dinheiro. O dinheiro ia ser depositado em contas falsas e em ONGs falsas de uma amiga pessoal da presidente, e em troca Park iria dar os favores para essas empresas. A Samsung em específico teria lucrado 8 bilhões com esse esquema. Isso porque Lee Jae-yong subornou a presidente do país para ele juntar duas empresas afiliadas da Samsung em uma empresa só. Primeiramente, que ele nem poderia juntar essas empresas, porque isso aumentaria mais ainda o seu poder e o seu monopólio. Mas subornando a presidente, ele conseguiu. E depois que ele juntou essas empresas, ele fez mais errado ainda, porque ele emitiu as ações dessas empresas muito abaixo do valor correto de mercado. E quando os acionistas descobriram esse esquema, as ações desvalorizaram mais ainda. E com isso, os acionistas perderam quase 4 bilhões, enquanto Lee Jae-yong lucrou 8 bilhões. Esse esquema ele vinha acontecendo ao decorrer de vários anos. E a presidente Park Geun-hye e a sua amiga lucraram 70 milhões com esse esquema, sendo que 30 milhões foi somente da Samsung. Só que a casa caiu lá em 2016. O povo descobriu esse esquema, a polícia descobriu e a presidente tomou um impeachment. Rapaziada, se liga no tanto de gente na rua. Tinha uns manifestantes que era tranquilão, os caras botavam a roupa neon ali, não sei o que, mas tinha uns manifestantes bravos, mano, os caras estavam quebrando tudo, os caras estavam virando tudo. E lá em 2017, Park Geun-hye e a sua amiga foram condenadas a muito tempo de prisão e tiveram que pagar uma multa de 17 milhões. Park nunca quis colaborar com as investigações e nem assumir pelos seus crimes. Já Lee Jae-yong foi condenado em 5 anos de prisão e a pagar uma multa de 8 milhões. Só que Lee Jae-yong, ele é um cara de sorte. Somente alguns meses depois, lá em 2018, o Tribunal Superior colocou Lee Jae-yong em liberdade condicional.
Na liberdade condicional, ele não poderia se envolver em atividades ilegais, logicamente, né? Ele não poderia ocupar um cargo formal ali dentro da Samsung e ele não poderia sair da Coreia do Sul sem permissão. E menos de 2 anos depois, em 2020, 11 funcionários da Samsung e Lee Jae-yong foram acusados de perjúrio, manipulações de ações e transações ilegais. O cara não aprende nunca. E em 2021 foi descoberto que Lee Jae-yong usava Propofol, um medicamento usado como anestésico em cirurgias. Lee Jae-yong disse para a polícia que esse medicamento era para um tratamento de pele ali, né, que ele estava fazendo. Já o advogado dele disse que era para Lee Jae-yong aliviar a pressão por causa da morte do pai de Lee Jae-yong, que estava em coma desde 2014, veio a falecer em 2020, e a polícia falou, isso ali era para ele aliviar um pouco o estresse, não sei o que. Só que a polícia não acreditou nisso não. Lee Jae-yong teve que pagar uma multa de 300 mil e também teve que pagar todo o valor que ele já tinha gasto nesse medicamento, que foi de 73 mil. E Lee Jae-yong, ele não foi preso. Ele ficou alguns meses ali em liberdade, só que aí a polícia pensou, por que a gente não prendeu esse cara? E aí recorreram no processo e condenaram Lee Jae-yong em 2 anos e meio de prisão. E ainda em 2021, quando finalmente Lee Jae-yong estava preso, o presidente que tinha substituído Park Geun-hye desde 2017 foi lá e deu um perdão presidencial para Park Geun-hye. Park Geun-hye, ela foi perdoada porque ela estava com graves problemas de saúde. Ela foi recebida no hospital pelos seus fiéis seguidores com mais de 1000 buquês de flores. E pouquíssimos meses depois, em 2022, a presidência da Coreia do Sul mudou e Lee Jae-yong também recebeu o perdão presidencial. E assim como os seguidores de Park Geun-hye estavam comemorando, dessa vez quem comemorou foi os Estados Unidos, porque Lee Jae-yong disse que investiria muito dinheiro no mercado de semicondutores. E apesar da gente não ouvir falar tanto assim, mas é muito comum que todos os presidentes de qualquer país darem centenas de perdões presidenciais durante os seus mandatos. Caso você receba um perdão presidencial, você não vai mais ser preso, mas você vai ter que responder pelos processos morais. Vamos supor que você foi roubado na rua, vem um ladrão e rouba teu celular e te mata. Caso esse ladrão ele receba um perdão presidencial, ele não vai mais ser preso, mas a sua família pode processar ele por um processo moral, por ele ter roubado o seu celular ou qualquer outro bem material, e ele vai ter que responder por esse processo. E se você estiver assistindo esse vídeo aqui de dentro de um presídio, você não vai receber o perdão presidencial se você praticou crimes com tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos ou terrorismo, e você tem mais chance de receber um perdão presidencial se seus crimes foram sem violência ou sem a intenção de matar, se você for um preso idoso, mulheres grávidas ou com crianças pequenas, e até mesmo se você foi vítima de tortura ou está com uma doença muito grave. Sem falar que em muitos países, o Brasil é um exemplo disso, que tem a famosa saidinha de Natal, em que todos os anos muitos presos saem e não voltam mais. Park Geun-hye, ela recebeu perdão presidencial porque ela estava muito doente. A princípio, eu confesso que não queria fazer essa comparação aqui, mas confesso que eu não resisti. Park Geun-hye foi a primeira presidente mulher lá da Coreia do Sul. Ela foi a segunda a levar um impeachment no país. O primeiro presidente que levou impeachment, ele ficou apenas alguns meses fora e depois já voltou normalmente. Então pode-se dizer que Park Geun-hye foi a primeira a levar um impeachment definitivo no país. Dilma Rousseff, ela foi a primeira presidente mulher aqui do Brasil e também levou o impeachment. Park, ela era filha de um ditador militar
e era extremamente contra a ditadura. Dilma Rousseff também era contra a ditadura militar e, infelizmente, ela chegou a ser torturada na ditadura. Lee Jae-yong é o homem mais rico da Coreia do Sul e se envolveu em um esquema de corrupção com a presidente do país. Eike Batista também se envolveu em um esquema de corrupção com a presidente Dilma aqui no Brasil. Ele também já foi um dos mais ricos do mundo e mais rico do Brasil, mas hoje em dia ele perdeu 99% da sua riqueza. E Lee Jae-yong em 2021 teve que pagar um imposto de 10 bilhões, o que causou muito prejuízo para ele. E para não dizerem que eu estou criando aqui exemplos absurdos, teve sim algumas diferenças. Eike Batista, o esquema de corrupção dele foi mais com Sérgio Cabral. Com Dilma também teve corrupção, mas foi bem indireto. Park Geun-hye e Lee Jae-yong receberam perdão presidencial, enquanto Eike Batista responde em prisão domiciliar e Dilma Rousseff nunca foi condenada. Então teve sim algumas diferenças. E falando agora sobre esse imposto de 10 bilhões, em 2020, após a morte de Lee Kun-hee, ele deixou uma herança de 23 bilhões para o seu filho, Lee Jae-yong. E Lee Jae-yong teve que pagar um imposto de mais de 10 bilhões pela essa herança. Porém, ele não vai pagar esse imposto de uma vez só. Ele vai pagar em 6 parcelas diferentes, dividido pelos próximos 5 anos. Lee Jae-yong também doou mais de 1 bilhão em obras e quadros valiosíssimos e muito famosos para vários museus lá na Coreia do Sul. Ele também doou muito dinheiro para obras e causas beneficentes e também para a construção de um hospital lá na Coreia do Sul. E caso você recebesse 23 bilhões, eu coloquei aí na tela em valores quanto você teria que pagar para o governo no Brasil ou nos Estados Unidos. E se liga só o que a família Lee falou em relação a esse imposto de 10 bilhões. Abre aspas. É nosso dever e responsabilidade cívica pagar todos os impostos, disse a família em um comunicado divulgado pela Samsung. Bom, lá na Coreia do Sul, os impostos sobre herança são um dos mais caros do mundo. O governo faz isso para tentar diminuir o poder e a influência das grandes empresas ali dentro do país. Mas apesar desse discurso bonitinho, a família Lee não gosta de pagar impostos. Toda hora é um irmão brigando com o outro por causa de dinheiro. A Samsung ela não trabalha somente com celulares e eletrônicos. Na verdade, ela tem diversas empresas afiliadas. E cada integrante da família Lee tem um cargo importantíssimo e de alto escalão dentro das empresas afiliadas da Samsung. Tanto que a maioria deles são multimilionários ou até mesmo bilionários. E ainda assim eles continuam brigando por causa de dinheiro. Toda hora vaza um caso de um irmão processando o outro, é tio processando tia, é primo processando não sei quem, toda hora tem um caso. E para tentar fugir do leão da Receita Federal, a família Lee ela cria diversas empresas de fachada para tentar esconder o seu patrimônio. Há caso também em que eles passam ações e ativos para crianças e herdeiros deles menores de idade, para tentar burlar esse sistema todo aí e não pagar tantos impostos assim. Já as empresas afiliadas da Samsung são 7 empresas principais. E se a gente fosse contar as empresas indiretas, daria mais de 80 empresas. Todas essas empresas sempre tem um esqueminha aqui, uma falcatruazinha ali, mas eu quero falar de uma dentre essas 7 empresas principais, que é a mais miserável e mais corrupta de todas, que é a Samsung C&T Corporation, ou empresa miserável. Em 2018, essa empresa foi escolhida como a melhor empresa de construção do mundo. Ela está envolvida na construção do Canal do Panamá, do prédio Taipei 101 em Taiwan, das Torres Petronas
na Malásia e, claro, na construção do Burj Khalifa, que demorou 6 anos para ser construído, tem o peso de mais de 100 mil elefantes e demora mais de 6 meses para ter todas as suas vidraças limpas. Bom, não são todas as empresas dos Emirados Árabes que são pilantras, mas são a maioria. Até porque, quando a empresa honesta vê o seu concorrente fazendo algo errado, recebendo 100 vezes mais de lucro e tendo quase ou nenhuma punição, elas vão lá e também praticam trabalho escravo. O esquema funciona da seguinte forma: os Emirados Árabes, eles não têm pessoas suficientes para fazer as suas grandes construções e ilhas artificiais. Então eles vão em países de baixa renda, como Bangladesh, Paquistão, China e Índia, e contratam as pessoas de lá, sendo que 90% da população dos Emirados Árabes são turistas ou empregados, são trabalhadores. Muitas das vezes, os contratos de trabalho não estão nos idiomas oficiais desses trabalhadores, e aí eles acabam sem saber assinando acordos terríveis de trabalho, como por exemplo, caso eles não cumpram o contrato de trabalho, eles podem ser presos por até 6 meses e pagar multas de 27 mil dólares, e sem ter a opção de voltar para casa preso em um acordo, com o passaporte confiscado, em um país que você não sabe falar a língua, esses trabalhadores são obrigados a trabalhar em um sol de 50 graus na cabeça, onde eles ficam dias sem urinar, tendo que dormir em dormitórios terríveis, com muito mosquito, sem ventilador e com um fedor terrível. Muitos deles, presos a essa situação, cometem suicídio de tão terrível que é a situação. E aí você me pergunta, será que tem alguma solução? Sinceramente, não. As duas possíveis soluções que poderiam acontecer seria o governo dos Emirados Árabes ter uma fiscalização muito maior para combater essa escravidão. Mas, se ano passado, aqui no Brasil, foram descobertos mais de 3 mil casos de escravidão, quanto mais nos Emirados Árabes, que é um país muito autoritário. A segunda possível solução seria o que já está acontecendo lá nos Emirados Árabes, que tem vários prédios e várias ilhas desertas, onde as pessoas não compram. E se as pessoas não comprarem e não apoiarem essas empresas, o trabalho escravo vai diminuir muito. E sinceramente, o Brasil não é o melhor país do mundo, mas aqui você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro e ajudar tanto a sua família, mas como principalmente ajudar de forma direta ou indireta todas as pessoas ao seu redor, como por exemplo, gerando empregos com salário dignos para as pessoas ao seu redor, e mesmo de forma indireta, como somente consumindo produto ou comprando coisas, você vai estar gerando muitos empregos. E é por isso que eu te digo, trabalhe muito e corra atrás dos seus sonhos. E se você quiser me ajudar a realizar o meu sonho, assiste esse vídeo aqui, em que eu provei de forma científica se o iPhone 15 ele é bom ou não.